um momento muito decadente na área espiritual. E um desses motivos era que os governantes, os reis da época, estavam e tinham se afastado da presença de Deus. E isso automaticamente entristeceu, acendeu a ira de Deus sobre aquele povo e principalmente sobre aqueles reis. Só que o interessante é que a Bíblia vai mencionar este rei por nome de Joaquim. Este rei fazia parte daqueles reis maldosos, daqueles reis perversos, a qual estava incumbido também de praticar algumas atrocidades, a qual tinha desagradado o coração de Deus. E o que vai me chamar a atenção é que este rei Joaquim foi totalmente diferente do seu pai, totalmente ao contrário ao seu pai, o rei Josias, já que o rei Josias era um homem que foi responsável pela reforma de Judá. O seu pai vai morrer, o rei Amon morre, e por cerca dos seus 8 anos de idade, o rei Josias vai começar então a reinar, a governar por cerca de Judá. E o que eu aprendo, que vai se passar cerca de 31 anos, e o rei Josias vai ser muito bem querido pelo povo, porque este rei vai fazer algumas reformas na localidade de Judá. Este rei vai derrubar alguns templos pagãos, que não engrandecia, que não louvava o nome de Deus. Este rei vai ser muito bem querido, só que eu aprendo que vai se passar um certo tempo, este rei vai ser morto em batalha, e sendo morto em batalha, eu vejo, me aprofundo na história, que vai ter um grande planto, uma grande lamentação do povo da época em Judá, porque este rei era muito querido, e este rei então agora vai morrer, e o seu trono vai ficar vago. Ficando vago, o seu trono vai ir para o seu filho, por nome de Jeoacás. Jeoacás vai governar por cerca de 3 meses, governando por cerca de 3 meses, ele vai ser exilado do trono pelo faraó Neco, e assim então o trono aqui, o reinado de Judá, vai cair nas mãos do rei Joaquim, este rei perverso, este rei que não agradava o coração de Deus com as suas altitudes. Pois bem, e o que me chama a atenção é que Deus vai levantar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias vai ser incumbido de profetizar, de se levantar também contra este rei perverso. Este profeta vai debater de frente, vai contra este rei, só que este rei vai fechar o seu coração, e fechando o seu coração, ele não vai ouvir a voz de Deus e a voz do profeta automaticamente, e isso então vai acender a ira de Deus uma vez mais. Mas quem foi o profeta Jeremias? Profeta Jeremias, nascido de um sacerdote por nome de Uquias. Ele nasceu na localidade de Anatote, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, ficava muito próximo ali de Jerusalém, e Deus vai levantar o profeta Jeremias para profetizar, e eu aprendo que este profeta vai profetizar a respeito dos últimos 5 reis de Judá. Entre estes reis são o rei Josias, Joacás, Joaquim, e por último o rei Zedequias. Este profeta vai ter o seu ministério por cerca de 40 anos, perante esses 40 anos, o profeta vai ser levantado da parte de Deus, para profetizar, para ensinar, para instruir o povo, para instruir os governantes, para instruir os reis, mas eles não vão dar ouvido, e vai ser este mesmo profeta Jeremias que vai ser levantado por Deus, para profetizar que o povo de Judá, o povo israelita, ficaria cativo pelos babilônicos por cerca de 70 anos, dito e feito. Aqui agora Deus então levanta o profeta agora vai contra este rei Joaquim, este rei mau, este rei perverso, e em cima disso, este rei vai fazer algo a qual vai me chamar muito a minha atenção. Este rei vai se unir com o rei da Babilônia, por nome de Nabucodonosor. Quem foi o Nabucodonosor? Um dos principais reis da Babilônia, se não o principal rei da Babilônia. Esse rei governou por cerca de 43 anos, logo após a morte do seu pai Nabopolassar, ele vai governar então ali na Babilônia, e este homem vai ser muito forte, a sua política, o seu governo vai ser um governo muito poderoso, que aonde este rei entrava,
a vitória é certa. Mas o que me chama a atenção é que o rei de Judá, o rei Joaquim, vai se unir com Nabucodonosor, e reunindo com este rei Nabucodonosor, ele vai ficar 3 anos junto com este rei, e passando esses 3 anos, ele vai se rebelar contra este rei. Se rebelando contra este rei, a Bíblia diz que vai ter uma grande guerra, e nisso vai ter derramamento de sangue inocente. Isso vai acender a ira de Deus uma vez mais. Então nisto eu aprendo que o rei da Babilônia, agora levantado pelo próprio Deus, vem e vai invadir Judá, e nessa invasão vai ter algumas séries de invasões. A primeira invasão, o rei da Babilônia, por nome de Nabucodonosor, vai invadir Judá, e vai levar uma classe mais seleta, e entre essa classe mais seleta, eu destaco aqui Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Esses homens são jovens, são muito bem vistosos, e esse rei vai levar para preparar eles para o palácio, para trabalhar eles no seu governo. Mas também tem uma segunda invasão. Qual é a segunda invasão? Este rei vai levar alguns milhares de judeus, e entre estes milhares de judeus vai estar o profeta Ezequiel. Você vai se lembrar da história de Ezequiel, capítulo 37, aonde o profeta vai estar num vale. Deus pega o profeta em espírito e leva o profeta a profetizar a respeito de um vale de ossos secos. Deus então pega aqui o profeta em espírito. Então aprenda aqui que Daniel foi levado para ser aprimorado dentro do palácio, enquanto Ezequiel vai ser um cativeiro e vai profetizar a respeito de Judá, a respeito de Jerusalém, de Israel, dentro do cativeiro babilônico. Mas também vai ter um terceiro ataque, uma terceira invasão do rei Nabucodonosor. Nesta última invasão, ele vai sitiar Judá uma vez mais e vai destruir os muros. Destruindo os muros, ele vai deixar uma classe menos econômica, esta classe uma classe mais pobre, uma classe de menos expressão, e nesta classe vai ficar o profeta Jeremias. Jeremias então vai exercer ali o seu ministério profético, e quando se passando aquele tempo determinado por Deus, o profeta vai continuar ali profetizando sobre aquela localidade. Aleluia. Daniel então agora vai ser levado para a terra da Babilônia. E o que me chama a atenção é que Daniel, um jovem, por cerca de 17 para os seus 18 anos, vai ser levado junto com seus amigos. Daniel nasceu no tempo do rei Josias, a qual eu expliquei agora há pouco. Um homem que tinha uma vida diferente, um homem que tinha uma entrega para com Deus, diferente dos outros reis de Judá. Daniel, por ser um judeu, vai orar sempre a cerca de 3 vezes por dia, já que era um costume judeu. E por Daniel ter nascido nesta época, ele agora vai ser endireitado, vai ter a sua vida, vai ter um relacionamento íntimo para com Deus. Só que o rei da Babilônia vai usar de algumas estratégias, que nessa estratégia vai trocar o nome deles. Já não vai mais se chamar Azarias, Misael, e nem Daniel vai se chamar mais Daniel. Seu nome aqui agora vai ser invertido para Beltesazar, e os seus 3 amigos vão ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece muito bem a história. E em cima disso tudo agora eles vão ser preparados ali dentro do reino. E nessa estratégia que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai usar, vai trocar os seus nomes, pois esses nomes tinham referência aos deuses pagãos na época. E em cima disso, então, o rei, trocando os seus nomes, vai tentar aperfeiçoar eles ali no seu ministério, ali no seu reinado. Só que isso me chama a atenção, que Daniel vai estar aqui agora dentro do palácio, sendo preparado. E sendo preparado, o rei vai dar uma ordem ao oficial. E nesta ordem, é que o rei oferecia alguns manjares e alguns vinhos. Só que Daniel tinha a essência de Deus em seu coração, e por Daniel ter a essência de Deus em seu coração, ele automaticamente vai recusar tudo aquilo a qual aquele rei da Babilônia tinha lançado. Daniel então agora vai se achegar àquele homem a qual tinha sido incumbido, aquele carregado de dar aqueles manjares, e Daniel vai recusar e vai dizer: nós queremos apenas nos alimentar de alguns legumes e águas.
Só que é claro que aquele encarregado vai temer em seu coração, porque segundo ele, a face daqueles jovens estaria muito mais sofrível, porque eles não estariam se alimentando de uma forma correta. Então Daniel faz uma proposta, e nesta proposta fala para ele assim: me dá 10 dias, que se você me dá 10 dias, e se a nossa face não mudar, então a gente vai pegar os manjares e a bebida do rei, e vamos então todos os dias nos alimentar dela. Vai se passar 10 dias, se passando 10 dias, a Bíblia diz que quando Daniel e seus amigos se apresenta perante este homem, a Bíblia diz que o rosto, a expressão do rosto deles era totalmente diferente. Em cima disso eu aprendo algo: Daniel sai da sua terra Judá e vai para uma terra estrangeira, Babilônia. Só que pela essência de Deus está em seu coração, o jovem Daniel não vai se misturar. Quando eu tenho a essência de Deus no meu coração, eu não me contamino com as coisas do rei. Quando eu tenho Deus no meu coração, pode vir qualquer proposta, pode vir proposta do inferno, do capeta, mas se eu tenho Deus no meu coração, eu passo a luta, eu passo a dificuldade, mas eu vou exaltar o meu Deus só, porque nenhuma proposta do inferno é maior que o meu Deus que opera milagres. E Daniel então vai recusar essa proposta, e o que vai me chamar a atenção ainda mais é que a Bíblia diz que a face deles era totalmente diferente. E aqui eu abro um parênteses: é por isso que nesses últimos dias as pessoas aí fora não têm te visto você como um servo, como uma serva de Deus, porque você tem se misturado com o rei da Babilônia. Deixa eu simplificar aqui: você tem pegado algumas coisas deste mundo a qual não tem agradado o coração de Deus. Você tem feito algumas coisas a qual Deus tem se entristecido, e é por isso que muitas pessoas aí fora não vê você como um servo de Deus. É por isso que muitos aí fora acham que você faz parte do sistema, acham que você faz parte desse sistema diferente. Mas eu quero aqui nessa noite te dizer: ei, faça como o jovem Daniel, faça como os seus amigos. Você vai se separar, e quando a proposta do rei vir, você vai negar, porque você é diferente, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E quando então a proposta vir, você vai recusar, porque é maior aquele que está conosco. Mas a proposta é tentadora, o que eu faço? Você vai recusar, você vai fazer como Daniel, você vai orar e vai recusar. Aleluia, glória a Deus. Continuo. Vai se passar cerca de 3 anos. Se passando 3 anos, o rei Nabucodonosor vai chamar alguns sábios, alguns astrólogos, alguns magos, e entre estes sábios vai estar Daniel e seus amigos. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai fazer algumas séries de perguntas para aqueles que estão lá. E nessas perguntas a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai ficar impressionado pela tamanha sabedoria de Daniel, pelo tamanho entendimento que Daniel tinha. Porque a Bíblia diz que a sabedoria, o conhecimento, o entendimento não era de Daniel, era dado pelo próprio Deus. E em cima disso, este rei então vai pegar aqueles jovens e vai trazer mais para próximo de si. Trazendo mais para próximo dele, eles vão estar ali se aperfeiçoando a cada dia mais. Note que Daniel então e seus amigos vão passar neste teste. Passando neste teste, o que é interessante é que Daniel então vai ficar ali sendo aperfeiçoado, sendo preparado. E aqui, meus irmãos, vai se passar um tempo aonde a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai ter um certo sonho. E neste certo sonho, ele vai entrar em conflito consigo mesmo, já que ele não lembrava do seu sonho. Ele vai acordar e não vai lembrar qual que era o sonho. É bem diferente da história de José e Faraó. Faraó teve um sonho, só que não tinha a pessoa certa para quem pudesse revelar aquele sonho. Só que aqui nessa história é diferente. O rei da Babilônia vai ter um sonho, só que ele não vai se lembrar do sonho. Quem aqui já acordou pela manhã e fala assim: eu já tive um sonho, mas eu não me lembro o que eu sonhei.
muitas vezes assim conosco. E aquele rei teve este sonho. E ele vai entrar em contrito. Entrando em contrito, a Bíblia diz que ele vai chamar alguns caldeus, alguns sábios da época. E eu estudando a história, eu fiquei pensando, mas por que não chamou Daniel, já que Daniel estava mais próximo dele? Mais para frente você vai entender o porquê. Então agora aquele rei vai chamar aqueles caldeus, os sábios, os magos, os astrólogos. Só que eles não vão conseguir decifrar, já que o sonho era dado pelo próprio Deus. Ou seja, somente um servo de Deus conseguiria interpretar aquele sonho. Pois bem, o que me chama a atenção é que no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que os caldeus vão dizer assim: não tem como interpretar esse sonho, porque tudo isso que o rei requer é algo muito complicado, é algo muito difícil. Então, em cima disso, o rei vai se enfurecer. E se enfurecendo, o rei vai dar uma ordem, vai dar um decreto. E nesse decreto, a ordem é que praticamente todos os sábios deveriam ser mortos. Ou seja, se todos os sábios deveriam ser mortos, está também incluindo Daniel e seus amigos. Note que Daniel, então, está correndo aqui um sério risco de vida. Mas o interessante é que o rei dá um decreto. E nesse decreto é para Daniel perder a sua vida. Note que o inimigo já sabia que Deus queria fazer. E o inimigo já estava criando uma estratégia para acabar com a vida de Daniel. E o que é interessante é que aqueles sábios, os caldeus, vão dizer que não há ninguém na terra que possa conseguir decifrar os sonhos do rei. Mas se aqueles caldeus soubessem que Deus estava levantando um Daniel, mas se aqueles caldeus soubessem que Deus estava trazendo um Daniel para revelar aqueles sonhos, meus irmãos, isso é muito interessante, isso é muito forte. Então agora aqui vai sair um decreto. E nesse decreto é que os sábios deveriam ser mortos. Só que que me chamar a atenção é o quê? Que Daniel vai ficar sabendo do contexto e vai chegar até um homem por nome de Arioque. Chegando a Arioque, a Bíblia diz que ele vai ser prudente, chegando a este homem. E este homem vai explicar a situação. E explicando a situação, Daniel então vai perante ao rei. Mas eu paro aqui rapidinho, porque note que a Bíblia diz que Daniel foi prudente. Note que Daniel era um servo de Deus. Quando eu tenho uma vida de particular com Deus, a situação pode ser uma situação adversa, mas eu sei quem é que está comigo. A situação pode ser complicada, eu sei falar com a pessoa, eu sei me instruir, porque se fosse outra pessoa, a pessoa ia ficar o quê? Desesperada, a pessoa ia entrar em conflito. Mas não, Daniel, um jovem de vida de oração, ele vai prudente perante a presença daquele capitão. Então a Bíblia diz que vai sair um decreto. E eu abro um parênteses aqui. O rei da Babilônia quer acabar com a sua vida. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que a última palavra continua sendo dele. Você não vai morrer nesta situação. Você não vai perecer nessa situação. Saiu um decreto de morte para Daniel. E agora então o inimigo está dizendo que é morte. Ei, mas deixa eu te dizer nesta noite, é morte, não é vida. Porque a última palavra ainda continua sendo de Deus só. A última palavra ainda, quem opera é Deus só. E se Deus falou que vai viver, vai voltar a viver. Se Deus deu uma ordem que é vida, ainda vai continuar sendo vida. Mesmo que o inimigo está se levantando, tentando acabar com sua casa, tentando acabar com o seu casamento, tentando acabar com tudo aquilo que você tem sonhado, planejado. Mas eu te digo nesta noite, por intermédio do amigo Espírito Santo, ei, é vida, é vida. Enquanto Deus estiver nessa batalha, enquanto Deus estiver nessa peleja, Deus ainda vai te dar a vida. Aleluia. E o texto vai discorrendo na sua narrativa, aonde aquele rei então vai ter esse sonho. E Daniel então vai se achegar perante ao rei. E a Bíblia diz que Daniel, se achegando perante ao rei, ele vai até o rei e pede um certo tempo. Daniel tinha convicção de quem estava com ele. Ei, Deus diz algo. Você sabe quem está com você? Você sabe quem peleja as suas guerras? Você sabe quem luta as suas lutas? O Deus de Israel é com você. Então agora Daniel vai se achegar perante aquele rei. E a Bíblia diz que Daniel vai para a sua casa. Isso é interessante. Daniel indo para a sua casa, a Bíblia
Bíblia diz que ele vai até os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegando até os seus amigos, ele vai passar uma ordem de dizer: olha, saiu um decreto aí, e nesse decreto estão dizendo que todos os sábios da Babilônia deveriam ser mortos. Então Daniel faz o quê? Vai para a sua casa. A situação está adversa, mas Daniel vai para a sua casa fazer o quê? Orar. Porque muitas das vezes a situação aperta e você não quer orar, você não quer vir na casa de Deus orar, mas aqui Daniel vai o quê? Para a sua casa, e conjecturo eu que ele vai orar, já que a Bíblia diz que o judeu orava cerca de 3 vezes por dia, e Daniel então vai orar, vai pedir uma direção da parte de Deus. Por que você então não vai orar também? Por que você não vai pedir uma direção da parte de Deus? Esse é o grande problema, que você tem confiado em outras coisas e não tem colocado a sua vida perante o altar de Deus. Mas no momento que você colocar a sua perante o altar de Deus, você vai ver que Deus vai te responder, e te respondendo, Deus vai fazer coisas magníficas. Então a ordem de Deus nesta noite é para você: vai orar, para de ficar perdendo tempo com coisas que não convêm, vai orar, vai buscar a minha presença, que eu desço na terra e faço a tua vontade. Aleluia. Então tem um contexto aqui que Daniel vai reunir os seus amigos. Isso aqui é interessante. Daniel reúne os seus amigos íntimos. Ei, nesta hora eu preciso ter pessoas íntimas. Nestas horas eu preciso ter pessoas que vai lutar por mim junto comigo, que vai me ajudar a orar, que vai me ajudar a interceder. Daniel vai interceder junto com seus amigos, e a Bíblia diz que Deus vai escutar a voz de Daniel, porque a sua oração foi de encontro à vontade, a sua oração foi de encontro ao coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. E caímos aqui então no tema base da campanha, aonde Daniel vai estar agradecendo a Deus. Daniel então agradece a Deus por Deus revelar o sonho para ele. Então aqui agora Daniel vai se prostrar diante de Deus e ele diz: ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ei, ele conhece o profundo escondido. Eu não sei o que você necessita da parte de Deus, eu não sei o que você veio buscar hoje aqui da parte de Deus, mas Ele conhece o que o seu coração tanto almeja, Ele sabe aquilo que você tanto necessita. E o texto continua, que Daniel então vai chegar àquele capitão da guarda, por nome de Arioque, e chegando até Arioque, a Bíblia diz que Daniel vai ser introduzido, e Daniel diz: eu tenho o rei, eu tenho os segredos a qual o rei tanto necessita. E a Bíblia diz que aquele capitão vai se achegar perante Nabucodonosor e vai dizer: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Ei, achei um. Note que no início Daniel era um homem sábio, mas não foi trazido para revelar este sonho de Deus, porque o rei Nabucodonosor vai chamar outros, mas não chama Daniel. Mas eu aqui quero te dizer nesta noite: tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus, tudo é no exato momento de Deus. Porque ali, aqueles homens achavam assim: não, dificilmente agora vamos morrer, porque ninguém vai conseguir achar aquilo que tanto o rei necessita. Mas por Daniel ser um homem de busca, de oração, a oração dele deu livramento não somente para ele, mas também para os outros da Babilônia. E se achegando então a Arioque, ele vai ter esta interpretação: ei, Deus não esqueceu de você não, na hora certa Deus vai te levantar, e quando Deus te levantar, você vai profetizar sobre um rei. Quando Deus te levantar, você vai ser canal de bênção. Quando Deus te levantar, você vai ser um instrumento usado por Deus. Ei, talvez você está no seu cantinho quietinho, ninguém dá nada por você, mas eu quero aqui nesta noite te dizer: Deus vai te levantar. Deus não esqueceu dos seus, Deus não se esquece dos seus. Livro do profeta Isaías 49:15: ainda que uma mãe abandone o seu filho, porventura jamais eu me esquecerei de ti. Ei, eu não me esqueço de você. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Se eu falei que eu vou cumprir, eu vou cumprir. Se eu falei que eu vou realizar, eu vou realizar. Mas com tudo é no meu tempo. Você tem que confiar em mim. Aleluia. Então o texto segue, e Daniel diz: vai até a presença do rei. E se chegando perante a presença do rei, este rei vai questionar Daniel. O segredo que o enriquece, Daniel diz: nem sábios nem astrólogos podem, mas somente um Deus que está nos céus. Note,
que o rei Nabucodonosor tinha colocado a sua confiança em homens. Todas as vezes que eu coloco a minha confiança em homens, eu quebro a minha cara. Todas as vezes que eu confio, aquela pessoa não vai me decepcionar. Sim, ela vai. Porque ela é um ser humano, e o ser humano você sabe que ele é falho. Só que Daniel tinha colocado a sua esperança em Deus, a sua confiança. E o rei aqui vai questionar Daniel. Questionando Daniel, Daniel vai ser super humilde e vai dar glória primeiramente a Deus. Ele vai dizer, aquilo que o rei requer, há somente um Deus do céu que pode revelar este segredo. Então aqui agora Daniel vai revelar esse segredo. Você conhece a história, assim eu ganho tempo. Esse segredo é a respeito de uma grande estátua. E essa estátua tinha um membro. E cada membro do seu corpo tinha uma representação. Daniel aqui então revela o segredo. Revelando esse segredo, a Bíblia diz que o rei vai se prostrar perante Daniel e vai dizer, verdadeiramente o seu rei é um Deus que salva mesmo. Porque Daniel tinha dado glória primeiramente a Deus. Porque se Daniel desse glória primeiramente para ele, se exaltasse, não adiantaria nada. Acredito que dificilmente Deus revelaria aquele sonho. Mas como Daniel era um servo de Deus vivo, ele sempre foi humilde e sempre dava glória primeiramente a Deus. Em cima disso, em cima desta revelação, eu quero aqui te dizer 3 coisas. Você quer receber algo da parte de Deus nesta noite? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Primeiramente, você tem que ter intimidade. O jovem Daniel tinha intimidade. O jovem Daniel tinha busca. O jovem Daniel tinha entrega. O jovem Daniel se separava dos manjares. O jovem Daniel era um homem de entrega. O jovem Daniel buscava a Deus. Então faça como Daniel. Busque a Deus, se separe, se consagre, que Deus vai revelar aquilo que você tanto precisa. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Tenha uma vida de oração. Daniel orava cerca de 3 vezes por dia. Daniel orando 3 vezes por dia é sinal que ele tinha reverência perante a Deus. Você quer receber coisas, algo de Deus, mas você não tem coragem de orar, dobrar o seu joelho. Você não tem coragem de se postar perante a presença de Deus. E depois você quer questionar a Deus, mas por que acontece isso com meu irmão e não acontece comigo? Ei, analise você mesmo. O porquê não está acontecendo algumas coisas. Faça como Daniel. Tenha uma vida de oração. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo em cima disso. Daniel tinha seus amigos particulares. Daniel tinha uma vida, mas não somente ele orava, mas também ele tinha seus amigos que cercavam. Ei, você quer galgar algo, coisa de Deus? Tenha pessoas que seja íntimo de Deus. Tenha pessoas que se levam para Deus. Tenha amizades que vão te levar para você viver experiências sobrenaturais com Deus. Tenha amizades que vão agradar o coração de Deus, assim como Daniel. Outra coisa que eu aprendo em cima disso é que Daniel, independente da circunstância, Daniel adorava, Daniel exaltava, Daniel engrandecia, Daniel louvava, Daniel mesmo passando as dificuldades, louvava o nome de Deus todos os dias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Este foi o breve resumo que o Senhor nos trouxe. Agora vamos para aquela parte de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8, aonde a Bíblia vai discorrer dizendo que tinha uma grande disputa entre o rei da Síria por nome de Ben-Hadad e o rei da Síria e o rei de Israel, onde tinha uma grande luta, onde tinha uma grande batalha, e Deus sempre estava usando o profeta Eliseu para descobrir estes sonhos deste rei perverso, já que este rei, sempre que ele planejava algo, o profeta estava sempre um passo adiante deste rei de Israel. O profeta Eliseu vai ser um canal de bênção para Israel, porque vai dar livramentos. O que vai me chamar a atenção então é que aquele rei vai guardar em seu coração, não vai acreditar muito, porque ele sempre vai questionar e dizer, mas não é possível, tudo aquilo que eu planejo, que eu arquiteto, o rei de Israel está sempre à minha frente. Não é possível. Mas a verdade é que o profeta Eliseu era um servo de Deus. Você conhece aqui a história de Eliseu, você sabe quem foi Eliseu. E a Bíblia diz então que aquele rei da Síria, ele vai turbar o seu coração. E turbando o seu coração, ele vai chamar um dos seus. Chamando um dos seus, ele vai questionar e vai dizer, mas não é possível, quem aqui de nós é um espião? Quem aqui de nós é contra nós? Porque não é possível, tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu arquiteto,
o rei de Israel está sabendo de tudo. Então aquele homem vai dizer assim, aquele rei: não, rei, tem um profeta por nome de Eliseu. Ele sabe tudo aquilo que você planeja na tua câmara antes de dormir. Então aquele rei vai quietar o seu coração, e aquietando o seu coração, ele vai dar uma ordem essa que é para que levantasse grande parte do exército, e esta parte fosse descobrir aonde o profeta se encontrava. E vai se passar alguns dias, e se passando alguns dias, vão descobrir que o profeta vai estar numa localidade, numa cidade, por nome de Dotã. Então vão se achegar ali a Dotã, e a Bíblia diz que o jovem muito cedo vai se levantar, e esse jovem é o jovem Geazi. Geazi vai se levantar muito cedo. Se levantando muito cedo, ele vai ver que tinha grande parte do exército, com carros e cavalos, que tinha cercado a cidade. Aquele moço, aquele jovem, então vai temer no seu coração. Temendo em seu coração, ele vai até o profeta Eliseu. Indo até o profeta Eliseu, ele vai então agora dizer: a cidade está cercada, mas o profeta é um homem de Deus, cheio da presença de Deus. E sendo cheio da presença de Deus, ele vai acalmar aquele moço. Acalmando aquele moço, ele vai então agora pedir uma oração para Deus. E nesta oração que ele faz, ele pede para que Deus venha abrir a visão daquele moço. E abrindo a visão daquele moço, ele vai ver que o jovem vai ver que ali o monte estava cercado, rodeado por grande exército, mas era um exército espiritual, era um exército da parte de Deus. E a Bíblia discorre que quando aquele moço vai descobrir que a localidade está cheia de um exército da parte de Deus, ele então aqui agora vai ter a sua visão aberta, e Eliseu então vai se achegar e vai orar para Deus, para que Deus venha ferir aquele grande exército da Síria por uma cegueira. E ferindo assim, Deus ouve a oração do profeta, e ouvindo a oração do profeta, a Bíblia diz que ele vai se achegar até aquele grande exército da Síria. E se achegando àquele exército da Síria, a Bíblia diz que ele vai dizer assim: não é este que você procura, vamos que eu vou levar vocês até a tal localidade. E ele vai levar então aqueles homens até a localidade. Levando aquela localidade, a Bíblia diz que eles vão se achegar no centro, no lugar certo em Israel. Só que o rei da época de Israel vai dizer assim: posso então agora matar eles? Mas o profeta Eliseu vai dizer: não, você pode matar aquilo que você capturou, mas perante aqui você não vai matar, você vai somente dar pão e água. Muito bem, em cima disso eu quero aqui fazer algumas aplicações rápidas, porque o que me chama a atenção é que o rei da Síria fazia guerra contra o povo de Israel. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Então, só que o profeta é usado por Deus. Em cima disso, Deus usa o profeta para dar livramento. E dando livramento, vai ser muitas pessoas livres de morte. Eu aprendo algo aqui. Muitas pessoas têm passado algumas lutas porque não têm ouvido a voz de Deus. Deus tem falado por profetas, Deus tem falado por sonhos, Deus tem falado pela sua palavra, mas as pessoas fecham seu coração. E fechando o seu coração, não consegue ter o discernimento, e não tendo o discernimento vai ser difícil, porque a Bíblia diz que aquele rei de Israel ouvia a voz do profeta, e por ele ouvir a voz do profeta,